Olá, meus amigos, aqui jornalista Homero Roberge. Estamos de volta aqui com o meu canal e hoje eu quero falar sobre Adão e Eva. Mas antes, peço a vocês que se inscrevam aí no meu canal, já vai deixando seu like, compartilha aí com os amigos, seu grupo de WhatsApp, dê essa força ao canal Homero Roberge. Vamos falar então de Adão e Eva. Existiu? Como é que foi? E eu vou trazer para vocês o Roberge Filho, grande estudioso da área religiosa, jornalista, escritor, vários livros já publicados, espiritualista, vai falar sobre Adão e Eva. Homero, é contigo. Roberto Filho. Saudações, muito obrigado ao senhor jornalista Homero Roberge pelo o espaço que nos cede nesse veículo de comunicação tão bem conceituado que é o YouTube. Haja vista que nos encontramos em um mundo em fase de convulsões. Certa feita, diz o filósofo Sócrates, o pai da filosofia ocidental, que as ideias ocorrem como um parto, porque provocam contrações. De certa forma, as contrações das quais vivemos não são unicamente relacionadas aos abalos na estrutura fisiológica, que seríamos a pandemia do Covid-19, ao qual ceifou já milhares de vidas em nosso orbe terrestre. Mas há também uma outra pandemia, esta de ordem moral, causadora de psicopatologias como a depressão, a síndrome do pânico e os processos esquizoides. Que seria o quê? Seria a eclosão de um despertar da consciência. Há cerca de alguns milhares de anos, na constelação de Colcheiro existe, segundo a astronomia, uma estrela do sistema de Capela. E nesse planeta atravessava uma fase evolutiva muito similar ao que se encontra hoje o planeta terreno atravessando. Ou seja, a transição de um mundo de provas e expiações, onde predomina o mal e as imperfeições, para um mundo de regeneração. Desta forma, aqueles que estavam ainda reincidentes nos vícios, na maldade, onde na balança psicológica da estrutura da psique, a sombra ao qual conceituou o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, dominava no aparelho psíquico o ego, e havia uma dissensão entre o ego e o self, ou seja, o apego humano às transcendências do espírito, da alma, da psique. Então esses espíritos, contando uma cerca de milhares, foram convidados já numa agremiação na vida espiritual ou no plano extrafísico para migrarem para um outro sistema planetário. E entre o planeta que foi absorvê-los, a Terra, que se encontrava num plano primitivo, recém-saído do homem de Neandertal, receberia o gene do Homo sapiens, organizado pelo governador espiritual da pátria terrena, que é nosso Senhor Jesus, o Espírito Crístico. Então, as primeiras matrizes biológicas advindas de informações fisiopsicossomáticas no corpo perispiritual vieram dessa constelação de Colcheiro. Então, por isso, nós entendemos a revolução moral da raça ariana, porque os nativos do plano terreno são justamente o povo que veio da África, a raça negra, que é a raça natural do plano terreno. E essa migração da raça ariana era justamente os genes fisiopsicossomáticos, a mente criando, plasmando na modulação do perispírito, que é o corpo fluídico da alma, migrando molécula a molécula ao corpo fisiológico, dando então
a nova molde, o novo molde, a nova forma da fisiologia humana que nós concentramos até os dias de hoje, originando 4 raças principais, que foram distribuídos para os povos egípcios, os povos europeus, os asiáticos e depois também para os africanos. Então, desta forma, a raça adâmica não se concentra unicamente em 2 personalidades, Adão e Eva, mas num grupo de espíritos que encarnam pela primeira vez na Terra, guardando no inconsciente, que é essa parte do aparelho psíquico que Sigmund Freud conceituou como um exemplo de um iceberg, ou seja, a parte acima das águas, pequenina é o consciente, e a grande porção por imerso nas águas de informações é o inconsciente. E eles guardavam no inconsciente a ideia de um lugar melhor, onde havia tecnologia, havia conforto, havia distribuição de renda para viverem conforme reclamavam os padrões primitivos da época. Caçar, sobreviver, reproduzir-se, evitar a morte por seres grotescos e animais selvagens. Então daí surgiu a ideia do paraíso perdido, que eles viviam num planeta mais evoluído. E a ideia de que retiraria do suor da face o seu sustento seria precisamente os esforços para a sobrevivência. E o simbolismo da maçã ou do pecado original seria o que eles guardavam no inconsciente, a culpa, o remorso de haverem falido na sua pátria-mãe e desperdiçado uma oportunidade de prosseguirem a viver em paz e harmonia. Acredito que ficou resumidamente. Perfeito. Então, resumindo, Adão e Eva não eram uma pessoa, um homem e uma mulher, Adão e Eva. Era uma raça que veio do planeta da estrela de Capela. A estrela de Capela, um outro sistema solar. Sistema de Colcheiro, isso. Sistema de Colcheiro veio para cá, para o nosso planeta, e aqui habitaram o nosso planeta. Isso. Trazidos pelo nosso Senhor Jesus. Trazido por Jesus. Que fez um exemplo de uma grande caravana espiritual. Certo. E o espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, narra, certo, em uma de suas obras, assim como o espírito Emmanuel também narra na obra A Caminho da Luz, que foi feita uma grande reunião, onde o Cristo lhes prometia que não lhes deixaria desamparados. Perfeito. E só para concluir aqui o raciocínio, a pergunta. Já tínhamos aqui o homem pré-histórico, já tínhamos passado essa era. Isso, veio o Australopithecus, né, o homem neandertal, surgiram o que o Darwin falou da evolução da espécie dos primatas. Certo. Já havia, eles já tínhamos a civilização isso, aqui. uma matriz genética, certo, mas num estado mental, num estado psíquico muito rudimentar. Perfeito, perfeito. Então, e eles vieram para somar. Correto. Quando diz que o Caim matou Abel e foi para um determinado lugar, e casou-se, quer dizer, ele casou com uma terráquea. Correto. Ali gerou uma outra raça. Fez uma miscigenação, né? Perfeito. Então aí dá para entender. Isso. Né? Dá para entender. Muito bem. Eu queria concluir mais alguma coisa, Roberto Filho? Deixa eu recordar-me que nós estávamos no ponto. Na questão da... Você tinha mencionado na questão da estrutura mental. Certo. O Charles Darwin, quando lança um livro, A Evolução das Espécies, perfeito, ele demonstra que há um elo evolutivo em todas as cadeias de espécies. Certo. Então, desta forma, a sobrevivência é um ato de adaptação genética. Com certeza. Para lidar com o frio, com o calor intenso, com a alimentação e etc. Então, uma das grandes informações que o Espírito Emmanuel traz através da psicografia de Chico Xavier é que as 3 grandes pirâmides do Egito Sim. foram organizadas pela mente engenhosa através de uma engenharia matemática, aritmética muito superior à época desses enviados de Capela. Certo. E muitos daqueles que trabalharam deram suas vidas colocando pedra sobre pedra, milímetro, em cada milímetro certinho, uma na outra, sem qualquer planilha computadorizada que nós temos hoje,
Muitos daqueles que realizaram essa operação resgataram seus débitos e tiveram o mérito de voltar para a capela. Certo. Então, um dos grandes feitos da humanidade, que foi as pirâmides, é atribuído a essa raça adâmica. E uma outra questão também que é polêmica, que nós não podemos afirmar, mas é uma teoria, é que muito do nazismo foi ainda um resquício de superioridade ariana. Quando se diz assim a mentira branca, ou seja, está falando psicologicamente da mentira ariana, que é Certo. aquele que inveja o poder. E nós sabemos que o poder na psicologia, ele se correlaciona a uma ideia de fuga, de superioridade. Então ele não traz um conforto emocional. Então é necessário que a humildade, a simplicidade, o cooperativismo e a fraternidade entre os povos. Para essa raça adâmica atingir o seu ponto evolutivo, eles teriam de abraçar os próprios irmãos já aqui da Terra, ou seja, acabando com o racismo, com as ideologias de gênero, com as diferenças sociais, com o preconceito humano, com o preconceito sexual e etc, etc, para que haja um grande espírito de fraternidade, porque o único caminho da felicidade não é o intelecto avançado, mas é o moral desenvolvido no antigo preceito: fazei ao outro o que gostaria que fizesse a si mesmo. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado também. Ao Roberto de Filho, estudioso no assunto, espírita, escritor, jornalista, psicanalista. Abraço. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe, inscreva-se aí no canal Homero Roberto e nós, com certeza, estaremos aqui no próximo vídeo. Um abraço, pessoal, e até lá. Tchau!